Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje é dia de falar de Copa Libertadores e dessa vez a gente vai conversar sobre os jogos de volta que acontecem na terça e quarta-feira, semifinais de Copa Libertadores. Vamos aos palpites. O primeiro palpite vai ficar para o jogo entre River Plate e Lanús. Os argentinos se enfrentam nessa terça-feira às 10h15 da noite. O primeiro jogo foi um jogo bem complicado, bem truncado, muito mais por parte do Lanús, porque o River Plate era um mandante, né? Então, foi um jogo bem difícil para ambas as equipes, mas o River Plate, durante praticamente todo o jogo, atacou e o Lanús praticamente só se defendeu. E no final das contas, ali no segundo tempo, o River Plate conseguiu abrir o placar, mas a vantagem que a equipe leva para o segundo jogo é de apenas um gol. Então o resultado ficou 1-0 e é um resultado muito pequeno, ainda mais para Libertadores. Então é bem complicado a gente ter uma ideia de quem possa ser. Não tem nada decidido ainda de quem possa ser o finalista da Libertadores entre River Plate e Lanús. Claro que o River Plate é o favorito para ser o finalista, com certeza. Até porque já tem histórico, já foi várias outras vezes, já foi campeão também. Mas o Lanús também vem com uma boa perspectiva, até porque foi apenas 1-0 no primeiro jogo e todo mundo sabe que é muito difícil jogar na casa do River Plate, é muito complicado de jogar lá. Então o Lanús tem essa esperança ainda de que possa ser o finalista. Um fator que é bem interessante é que o Lanús não conseguiu fazer gols no River Plate fora de casa, e caso o River Plate marque, isso pode ser um fator determinante para esse confronto aqui. Eu acredito que a gente possa ter um ambos marcam entre Lanús e River Plate. Por que a escolha dessa minha aposta no ambos marcam? Porque o Lanús precisa propor o jogo, não vai poder ficar recuado como jogou contra o River Plate fora de casa. Então a equipe precisa propor, até porque está com 1-0 de diferença no placar, está perdendo e não pode, se o jogo terminar 0-0, o River Plate está classificado. Então eu acredito que role um ambos marcam aí, até porque o River Plate tem um ataque muito bom e o Lanús deve se expor sim em busca da vitória nesse jogo contra o River Plate. Então eu vou ficar aí com ambos marcam nesse jogo, com odds a 1,95 na casa de apostas Rival. E na quarta-feira nós temos Grêmio Barcelona de Guayaquil no Rio Grande do Sul, válido pela semifinal, o jogo de volta também, um jogo que promete muito também. O primeiro jogo foi muito bom, o Grêmio conseguiu uma vantagem numérica muito boa no primeiro jogo lá no Equador, algo inclusive que não se esperava tanto assim do Grêmio. Eu particularmente como torcedora gremista esperava menos do Grêmio, esperava daqui a pouco um empate. Se o Grêmio trouxesse um gol qualificado para Porto Alegre já seria muito bom também, mas o Grêmio foi lá e conseguiu fazer um jogo muito bom e trouxe 3-0 na bagagem. Mas ainda não está nada ganho e Libertadores, ninguém dá nada de graça, Libertadores é muito complicada. E agora o Grêmio precisa ter foco nesse jogo aí contra o Barcelona de Guayaquil nessa quarta-feira, 9h45. Existem alguns fatores que motivaram muito mais o Barcelona de Guayaquil nos últimos dias. Um deles foi a vitória. Após uma sequência de 10 jogos sem vencer, a equipe do Barcelona conseguiu uma vitória de 2-0 sobre a LDU, jogando em casa. A LDU com uma das primeiras colocadas ali, está nas primeiras posições do campeonato equatoriano, e o Barcelona de Guayaquil conseguiu uma vitória por 2-0 com um time misto. Então a equipe aí se sentiu mais motivada ainda com essa vitória, então tá achando que é possível vir para o Rio Grande do Sul, vir aqui para o Brasil e conseguir reverter esse placar. Inclusive o próprio vice-presidente do Barcelona disse que a equipe vem com a ilusão de conseguir reverter esse placar. Outro fator muito importante é que o Barcelona de Guayaquil está com o seu principal artilheiro, o seu principal atacante de volta no time, Jonathan Alves. O Jonathan lidera a artilharia do Barcelona de Guayaquil, está na 4ª posição como artilheiro no campeonato equatoriano, apenas a 2 gols do líder, que é o Hernan Barcos, da LDU. Então,
o Jonathan deve dar muito mais mobilidade, muito mais velocidade ao ataque do Barcelona, e isso o Grêmio precisa ficar muito atento quanto a isso, porque é isso que o Barcelona quer. O Barcelona precisa vir para Porto Alegre com alguém que tenha mobilidade, com alguém que consiga organizar jogadas, que era algo que não teve no primeiro jogo lá no Equador, que a equipe do Barcelona não conseguiu praticar esse tipo de jogada. Então é muito importante o Grêmio ter esse cuidado com esse atleta, que é o artilheiro da equipe e que joga muito. Para esse confronto, eu gosto bastante do palpite, da sugestão de ambos marcam. É que eu acredito que o Barcelona, obviamente, não vai poder vir aqui e ficar retrancado esperando o Grêmio atacar, porque a equipe chega perdendo de 3-0, começa o jogo perdendo de 3-0, então não é uma opção a equipe ficar retrancada e precisa sair para o jogo. Então eu acredito que a equipe do Equador pode sim marcar um gol aqui no Rio Grande do Sul. Eu acredito que seja possível, até pelo fato do Jonathan estar nessa equipe do Barcelona, que muda muita coisa dentro da opção tática do Barcelona de Guayaquil. E ao mesmo tempo eu acredito que com isso, com o Barcelona saindo mais, o Grêmio vai aproveitar os contra-ataques, porque o Grêmio possui um time muito rápido e isso vai ser fatal para a equipe do Barcelona de Guayaquil. Então ambos marcam, acho que é uma boa opção, mas ainda assim eu acredito que o Grêmio possa vencer. E aqui no Rio Grande do Sul a equipe tem toda a ideia, sabe que é outro jogo, que precisa ter o mesmo foco que teve naquele jogo e precisa buscar a vitória da mesma forma. Então eu acredito que essas odds a 1,70 para o Grêmio vencer nessa quarta-feira, eu acredito que são muito interessantes, com retorno de 1,70 para cada R$1 investido. Então, o meu palpite fica na vitória do Grêmio nesse jogo de volta pela semifinal da Copa Libertadores. E é isso aí, galera. Esses são os meus palpites para semifinal de Copa Libertadores, os jogos de volta que acontecem na terça e na quarta-feira. E depois desses dois jogos a gente vai saber quem são os finalistas. A gente está esperando muito aí para saber quem são eles. Quem vocês acham que serão os finalistas da Copa Libertadores? Comentem aqui abaixo no vídeo e digam o que vocês acham e quem vai vencer essa Copa Libertadores. Nos vemos nos próximos vídeos. Abraço e até mais.